Então, pessoal, vamos lá. Vogais, semivogais e consoantes. Vogais são fonemas que fazem vibrar as cordas vocais, em cuja produção a corrente de ar vinda dos pulmões não encontra obstáculos. São fonemas silábicos. Olha aí, olha a pista, hein? Olha a pista. São fonemas silábicos. O que são vogais? São fonemas silábicos, isto é, constituem a base da sílaba. Constituem a base da sílaba, ou seja, consoante, semivogal, na língua portuguesa, não constitui sílaba sozinha. Então, vamos supor, estou eu lá perguntando para a Luzia, uma inteligência artificial que eu tenho no meu WhatsApp, e aí eu, por favor, separar a sílaba de múmia. Aí a Luzia separa. Múmia é uma palavra trissílaba. Aí eu, o quê? Né? Tô brincando, não fiz isso não. Mas aí eu falei, não pode. Por quê? Ó, vamos pensar na sílaba como uma emissão de som, uma emissão sonora. Múmia. Você não tem mu-mi-a. Você tem múmia. Você tem vitória. Você tem, por exemplo, família. Então, ou seja, se você pensar numa emissão sonora, você separa a sílaba sem problema nenhum. Semivogal não constitui sílaba. Então, família, o iá tá junto. Vitória, iá tá junto. Régia, iá tá junto. Múmia, iá tá junto. Entendeu? Aí é claro, aí a inteligência faz o quê? Me desculpe, né? Você tem razão. Aí é complicado. Parece que você fala com um pouquinho de convicção, a inteligência artificial entende que ela está errada. Aí às vezes você está falando com convicção só para testar se a inteligência artificial está certa. Aí ela vai e recua. É muito louco. Então é o que eu falo com os alunos, ó. Não pense que você é malandro porque você está colando com inteligência artificial. Ela ainda vai deixar você na mão. Inteligência artificial ela é boa para criatividade. A dica que eu dou para todo mundo é: comece perguntando o que você já sabe. Não pergunte o que você não sabe, porque ela pode te enganar. É só uma dica. Mas vamos voltar para cá. Então vamos lá. Pessoal, enquanto a gente se distrai na aula, o nosso concorrente está focado e vai dar uma coça na hora da classificação, hein? Suar no treino para não sangrar em combate. Fica a dica. Vamos lá, né? O cara não treinou tiro, não treinou a arma. Aí na hora do confronto com estudante, né? Aí ele vai puxar, não treinou, a arma engasgou, o coldre prendeu. Imagina, né? Aí ele vai pro tatame para lutar, nunca viu o cara, nunca lutou com o cara, mas ele não treina. Treinar para quê? Né? Ele tem talento, aí chega lá, passa vergonha. Por quê? Enquanto ele estava brincando de pique com os colegas do jiu-jitsu, o outro estava treinando. Aí fica a dica. Mas vamos lá. Então, ó, pessoal, vamos lá. Ó, sobre a questão da vogal. Em relação a... Gabriela, vou tomar liberdade aqui só para ver a hora, tá? 7:02. Então, nesse caso aqui, não. Ela não ia dar mole de deixar alguma coisa para não ver logo na tela. Geralmente quem esconde as coisas tem uns paranauê. Então, aí nesse caso aqui, né, não vai deixar assim logo. A gente deixa o que a gente quer que os outros vejam. Ah? Não, eles falando para ter cuidado de olhar aqui e ver alguma coisa. Claro, você não vai deixar, olha, obviamente, eu, hein? Aí, nesse lance, nem eles fazem isso. Então, vamos lá. A não ser que seja aquela foto no iate que não é meu. Aí eu deixo para todo mundo ver. Então... Nesse caso aqui, gente, ó, fonemas, vogais, fonemas que fazem vibrar as cordas vocais, em cuja produção a corrente de ar vinda dos pulmões não encontra obstáculo. São fonemas silábicos, isso é, constitui a base da sílaba. Não há sílaba sem vogal, entende? Pato, casa, mato, tupi. Agora, as semivogais são os fonemas
entre barras, né, na diagonal, Y, I representado pela letra I, e W é representado pela letra U. Mas também esse Y entre barras e esse W entre barras também pode ser representado pela letra E e pela letra O. Já viu, por exemplo, quando você vai falar põe isso aqui, esse põe, você percebe que o E está com som de I. Entende? Então, ou seja, você está usando como representação aquele Y entre barras. Por quê? Porque você, na hora de falar, você não fala põe, você fala põe, com o som de I. E a gente não está falando de letra, a gente está falando de som. Perceberam? Quando eu falo de fonema, a gente não está falando de letra, a gente está falando de som. E aí é nisso que muita gente leva a bomba, porque confunde. Por exemplo, mão. Aqui tem, tipo assim, sinais, né? Vai ter uma tabela onde cada sinal significa? Bem, a gente, eu, por exemplo, posso até pegar alguma coisa para vocês, mas a gente tem aqui, de certa forma, mostrando, entendeu? Mas eu posso procurar isso sim. A gente tem na classificação, né, de bilabiais, lingodentais, alveolares e tudo tal, na questão das consoantes. Mas vamos ver isso aqui primeiro. Voltando para cá, perceberam a diferença? Né? De assim, eu posso ter o Y entre barras e o W entre barras, não apenas para I e para U, mas também para E e para O, certo? Então falamos de vogais, semivogais e consoantes. Qual seria a diferença aqui? A diferença nesse caso seria que consoantes são os fonemas resultantes de obstáculos encontrados pela corrente de ar vindas dos pulmões. Mais uma vez, não confundir letra com som, grafema com fonema. Então, nesse caso, consoantes são assilábicos. Observem, vogais são fonemas silábicos, ou seja, constituem a base da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. No caso de consoantes, consoantes são fonemas assilábicos. Por quê? Esse A aqui é um prefixo de negação, de anormal, assindético e por aí vai. Então, são assilábicos, porque não podem formar sílaba sem auxílio de uma vogal. Por exemplo, boca. Perceba que quando eu faço, não dá. Entende? Entende? Eu tenho que colocar uma vogal, fica difícil. Por quê? Porque a consoante aqui é uma obstrução à passagem do ar. Então, ou seja, sem som ela não é nada. Já viu quando uma pessoa está afônica e ela tenta falar? Você percebe a questão dela vibrar, ela mexer a língua, ela apertar os lábios, mas som que é nada, som mesmo nada, né? Então, nesse caso aqui, deixa eu ver, boca, casa, dado, faca, a gente precisa disso. Então, as letras do alfabeto representam esses três tipos de fonemas, porém, nem sempre demonstram fielmente a pronúncia dos fonemas. Por isso, criou-se o alfabeto fonético, que apresentamos a seguir. Aí tem aqui, né, a apresentação, né, do alfabeto fonético, no caso de vogais, de consoantes e de semivogais. Aí, Santiago, você pode tirar uma foto, né? Se você puder até cortar para ficar legalzinho, e aí já coloca lá, tá bom? Resolvido, Gabriela. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. 7 minutos. Falta 3. Então, a classificação das vogais. Aqui, gente, quem não tem um livro, desculpa, eu não vou poder me estender por causa do tempo. Porque na volta a gente vai partir para os exercícios e correções. Então, quem fez, quem não fez vai acompanhar a correção.
Nesse caso aqui, classificação das vogais. Quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, as vogais podem ser orais. A corrente de ar vinda dos pulmões escapa apenas pela boca, né? A, E, I, O, U, O, entendeu? E, fechou. Nasais, an, em, in, on, é a corrente de ar, ela passa pela boca e pelas fossas nasais. Tem quanto à zona de articulação, né? Que nesse caso aqui, a língua pode passar, por exemplo, com a língua baixa no estado relaxado, mato, vale, vá, divã. Anteriores, a língua se eleva, a região palatar, no céu da boca, pedra, medo, bico. Posteriores, a língua eleva-se em direção ao véu palatino, ao palato mole, moda, soma, luva. Quanto ao timbre, né, pode ser aberto, caso, pedra, fechada, polvo, vidro, uva, reduzidas, pele, pele, lobo. Percebe? O bo é mais curto, né? Casa, casa, entende? Táxi. Quanto à intensidade, tônica ou átona? Tônica todo mundo lembra, né? É a sílaba mais forte. Então, por exemplo, ma, le, casa, né? Átona, as, né? De e usar do casa. Quanto à elevação da língua, né? Por exemplo, o dorso da língua se eleva em direção ao palato, né? Digamos, mico, subiu, lindo, luva, rumba, né? Mediais, elevação do dorso em relação ao palato fica no nível médio, né? Rede, dente, pedra, podre. Baixa, elevação do dorso praticamente não existe. Pato, cano. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Não dá para a gente continuar. A gente não vai falar do encontro vocálicos, né, que é a união de vogais, que pode ser ditongo, né, e tritongo e hiato. Depois, se vocês puderem, dê uma olhada lá, eu posso mandar para vocês. Eu tenho isso daí, bem curtinho, dá para todo mundo entender. Quanto à classificação das consoantes, a mesma coisa. Isso aí eu posso falar com vocês. Sílaba também é algo que eu tenho lá, eu posso mandar para vocês, tá bom? Vamos para o intervalo.